Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu, trazendo hoje as doenças que mais deram o que falar em 2018. E claro que por conta disso, elas têm uma maior possibilidade de aparecerem, tanto no Enem como nos outros vestibulares. E vamos começar com a nossa boa e velha febre amarela, que assim como em 2017, apavorou todo mundo no começo de 2018, e não é sem razão. Só para você ter uma ideia, todos os anos, 30 mil pessoas morrem por conta dessa doença no mundo. No Brasil, de julho de 2017 até abril de 2018, foram 1.130 casos confirmados, com 330 mortes. A febre amarela é causada por um vírus, e quem transmite esse vírus para as pessoas são os mosquitos. Então eu posso dizer que os mosquitos são os vetores da febre amarela. Só que existem várias espécies de mosquitos que podem fazer isso. Nas cidades, por exemplo, o cara que transmite a febre amarela é o Aedes aegypti, causando o que a gente conhece como febre amarela urbana. Já no ambiente rural, existem duas espécies de mosquitos que fazem isso, o Sábets e o Hemagogos. E, aliás, eles causam o que a gente chama de febre amarela silvestre, que é justamente a febre amarela que está dando problema no Brasil. A febre amarela urbana está erradicada do nosso país desde 1942. Agora, para você que vai tentar o Enem, muito cuidado, porque a prova adora trazer o Aedes aegypti e relacionar as doenças que ele pode transmitir. Além da febre amarela, vamos recapitular, o Aedes aegypti transmite o vírus da dengue, o vírus da zika e o vírus da chikungunya. Cuidado com isso! Mas vamos falar um pouquinho mais da febre amarela silvestre, que está diretamente relacionada aos macacos, por uma simples razão. Esses animais, eles carregam o vírus dentro deles. E aí, o mosquito, quando pica o macaco atrás de sangue, se contamina com o vírus e depois, ao picar uma pessoa, transmite esse vírus para a pessoa. Um detalhe interessante é que a febre amarela está aumentando no Brasil por conta do desmatamento, dos impactos ambientais, da poluição e até mesmo por conta das mudanças climáticas, pela seca, pela falta de chuva. Tudo isso faz com que os macacos se aproximem mais dos seres humanos, que eles migrem, que eles busquem condições melhores de sobrevivência. E aí, claro, quanto mais próximo esses macacos estiverem dos seres humanos, maior a possibilidade de nós sermos contaminados com o vírus da febre amarela. Mas cuidado, os macacos são importantes, porque eles são sentinelas. Caso o vírus da febre amarela chegue numa população de macacos, eles começam a morrer e aí as pessoas que vivem naquela região conseguem saber que existe o vírus por ali e que elas estão sob o risco de contraírem também essa doença. Aí, claro, fica mais fácil você procurar a medida profilática mais importante para você se proteger contra a febre amarela, que é justamente a vacinação. Tem mais um detalhe: estresse ambiental prejudica o sistema imunológico dos macacos, o sistema de defesa. O sistema imunológico fica enfraquecido e aí fica muito mais fácil do vírus se espalhar. Outra coisa, existe um processo que está acontecendo no Brasil que é a fragmentação das florestas. Então você tem um espaço lá de floresta e de repente você constrói uma cidade no meio ou passa uma estrada. Isso faz com que as populações de macacos que estavam juntas sejam separadas. E aí elas não conseguem mais fazer o quê? A troca de genes. A variabilidade genética desses macacos, ela é reduzida. Quanto menor a variabilidade genética de uma população, mais enfraquecida ela fica. E aí fica muito mais fácil do vírus se alastrar pelos macacos. Se você é Jubialuno, assista lá na plataforma do Biologia Total uma aula sobre extinção de espécies, onde eu falo de fragmentação de florestas. Essa aula eu gravei lá na Malásia, no Sudeste Asiático. Eu fui lá para ver a situação dos orangotangos e gravei uma aula falando sobre essa temática. Assista! Outra doença que deu o que falar em 2018 foi a tuberculose, uma doença que é causada por uma bactéria e que é transmitida
através de gotículas de secreção que estão no ar, contaminadas com a bactéria. Então alguém que tem tuberculose, quando tosse, quando espirra, quando fala, joga essa bactéria no ar e se você inspirar isso, acaba contraindo ela. Essa doença já matou muita gente famosa, como o poeta dos escravos Castro Alves e o romancista José de Alencar. Já ouviu falar desses caras, né? Vai estudar. Eles foram importantíssimos para a literatura brasileira e morreram por conta da tuberculose, uma doença que causa muitos problemas aqui no Brasil. O Brasil está na posição de número 20 dos países que mais sofrem com a tuberculose. Aqui são 70 mil novos casos todos os anos e cerca de 5 mil pessoas acabam morrendo por conta da tuberculose. Mas por que será que os casos de tuberculose estão aumentando no nosso país? Como você já sabe, a tuberculose é causada por uma bactéria e tratamento de doença bacteriana é feita com antibiótico. O problema é que tratar a tuberculose leva muito tempo, 6, 7, 8 meses, e geralmente a pessoa abandona o tratamento antes do tempo. E o que acontece? Seleção de bactérias mais resistentes. Então o que está acontecendo agora é que as bactérias que causam a tuberculose estão resistentes aos antibióticos. Então está mais difícil tratá-las justamente por um erro de utilização dos medicamentos pelas pessoas que já tiveram essa doença. Aliás, cuidado, porque esse tipo de seleção que é feita pelos antibióticos nas bactérias é um assunto muito apreciado pelo Enem. Para prevenir essa doença, existe uma vacina conhecida como BCG que é dada nas crianças e as protege contra as formas mais graves da tuberculose. E claro, se ela é transmitida pelo ar, você manter os locais arejados, com bastante entrada de ar, isso também é uma medida profilática para você evitar ser contaminado com essa bactéria. E é exatamente por essa razão que a tuberculose se espalha com mais facilidade nas comunidades, porque o que acontece é que as casas dessas pessoas são apertadas, sem ventilação, um ambiente propício para que a bactéria possa se espalhar com mais facilidade. Tivemos um grande problema esse ano com a tuberculose dentro da Rocinha por conta dessa característica das casas que existem por lá. E só uma jubidica de vida, se você está tossindo há mais de 3 semanas, tome cuidado, porque pode ser tuberculose. Sai tuberculose, eu não te aguento mais e eu não quero ter mais tosse. Sai tuberculose, eu não te aguento mais, eu não quero ter mais tosse. Canto muito, hein? Terceira doença que também deu o que falar esse ano, claro, foi o sarampo, que chegou ao Brasil devido à crise humanitária na Venezuela. As pessoas que vieram de lá acabaram trazendo o vírus para o Brasil e é por conta disso que nós tivemos mais problemas, inclusive na região norte. Vale salientar que os venezuelanos não são os culpados. Na verdade, o nosso sistema de fronteira é que é enfraquecido, não tinha estrutura nenhuma para receber essas pessoas, a saúde pública da região muito enfraquecida e, claro, o governo federal fechando os olhos para a problemática que estava acontecendo lá. Estava mais preocupado em salvar a própria cabeça. Tudo isso foi o combustível para o sarampo entrar no Brasil e se espalhar por várias regiões. Além disso, os brasileiros que estavam lá não estavam vacinados. A vacina é o principal meio para você se proteger contra o vírus do sarampo. E se as pessoas não se vacinam, chegaram as pessoas doentes e param, sarampo em todo mundo. Só para você ter uma ideia, todos os anos no nosso planeta, 122 mil pessoas morrem por conta do sarampo. Aqui no Brasil, até outubro de 2018, foram 2 mil casos com 10 mortes. Lembrando que o vírus do sarampo é transmitido através das gotículas de secreção, como a tuberculose. Então, quando a pessoa que está contaminada com esse vírus tosse, espirra, fala, ela elimina isso no ar e aí, se você inspirar, vai se contaminar com essa doença, caso você não esteja vacinado. Lembrando que existe uma outra doença que também foi muito comentada em 2018, que pode chegar ao Brasil
seguindo o mesmo trajeto do sarampo, é a mesma história, que é a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Já está tendo um surto dessa doença lá na Venezuela e nós estamos correndo o risco dela ser trazida aqui para o nosso país. Lembrando que desde 1990 nós não temos problema com a paralisia infantil aqui no Brasil, graças às eficientes campanhas de vacinação que nós tivemos. Isso mesmo, para se proteger contra a poliomielite, você também precisa se vacinar. Até porque o vírus dessa doença, ele pode atacar os neurônios motores, causando a paralisia principalmente das pernas. Um problema sério, um problema grave que a gente tem que cuidar. E como é que ela é transmitida? Essa doença é transmitida através também das famosas gotículas de secreção. Alguém com o vírus tosse, espirra, aquele esquema todo, você inspira e ó, caixão já era. Mas um detalhe, você também pode adquirir o vírus da poliomielite comendo alimentos ou bebendo água contaminados com fezes de pessoas que têm a doença ou que tiveram essa doença. Por isso, higienização de alimentos, local aberto, evitar locais fechados com circulação de pessoas são medidas profiláticas para essa doença. Tranquilo, né? Então, ó, muito cuidado com febre amarela, tuberculose, sarampo e poliomielite, porque elas podem sim aparecer nas suas provas. Um detalhe, hein? Geralmente, os vestibulares mais sérios e o Enem sempre vão te perguntar sobre o que eu te falei nesse vídeo aqui. Então, o que ele pergunta? Quem causa a doença? Como é que ela é transmitida? E como é que você se protege para não ter ela? É isso. Nenhum vestibular fica te perguntando sintomas das doenças. Não precisa ficar decorando isso. A não ser, claro, esses vestibulares beira de esquina aí, que tem provas mal feitas. Mas provas de vestibulares sérios e grandes não trazem esse tipo de pergunta, porque é mera decoreba e você não precisa saber disso. Mas ó, essas 4 você tem que colocar dentro do seu cérebro. É importantíssimo para que você, ó, dê aquela cotovelada na cara da demônia. No mais, já sabe, né? Aquele joinha esperto para valorizar o profissional da educação. Inscreva-se no canal e, claro, desnecessário dizer que sempre é um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!